Já li algumas declarações suas dizendo que ficou estupefacto com as declarações ontem proferidas pelo Presidente da República, dizendo mesmo que são indesejáveis. Porquê? Eu não critiquei propriamente a substância das declarações. De facto, o que eu quis chamar a atenção é que não achei a forma adequada e, principalmente, achei declarações inoportunas. Portanto, o que discuti foi propriamente o momento dessas declarações e a forma e o local que foi público. Portanto, acho que estamos num momento suficientemente difícil para que todos os órgãos políticos e os órgãos de soberania estejam unidos para, de facto, conseguirmos aprovar com a maior coesão possível um orçamento que já de si mesmo é difícil e causa alguma desilusão Mas isso nos contribuintes. fragiliza o Governo? Não queria entrar em questões propriamente políticas, porque não é isso. Que se retira das Repara, as minhas palavras foram exclusivamente sobre a forma, sobre a oportunidade e sobre o momento. Não foram quanto à questão de substância, porque quanto à questão de substância, provavelmente até se pode discutir se o Sr. Presidente da República não terá razão quanto ao que diz. É evidente. E na sua perspectiva, acha que esta linha do orçamento, muito vincada pela via dos impostos, também pela subtração desta medida que é a mais emblemática da subtração dos subsídios de Natal e de férias, parece-lhe que é uma via para, de facto, recuperarmos o nosso déficit do ponto de vista do orçamento? Repare, o déficit tem naturalmente a ver com dois lados. Tem a ver com o lado da receita e tem a ver com o lado da despesa. Pela primeira vez foram anunciados cortes, de facto, até violentos, na parte da despesa. E, de facto, se calhar seria difícil continuar a ir pelo lado exclusivamente da receita. Mas, repara, o lado da receita é um dos lados mais atacados neste orçamento. Eu julgo que não há âmbito de incidência de imposto ou matéria que não sofra agravamento e que não sofra, aliás, um agravamento em muitos casos, superior à inflação. Basta olhar para as tabelas do IRS, por exemplo, que não foram atualizadas, ou a taxa adicional que foi criada, isto no IRS. No IRC, o mesmo quanto às respectivas taxas. Até no IMI, que surpreendentemente se estava a prever apenas uma reavaliação geral, uma reavaliação dos imóveis, que aliás era o que o memorando da Troika exigia, promove-se bem, do meu ponto de vista, uma reavaliação geral, mas simultaneamente um aumento de 0,1% para as taxas aplicáveis no IMI, que também não se estavam à espera. Estava-se à espera, aliás, o que indica também o memorando da Troika, alguma compensação do lado do IMT, precisamente para fomentar a transmissão dos imóveis e um pouco o mercado imobiliário. Isso também não se viu. Portanto, este orçamento, eu diria, que ataca pelos dois lados. Ataca pelo lado da receita, muito, mas também tem atenção que, de facto, é o setor privado que paga aos funcionários públicos e, portanto, tem naturalmente isto também em atenção. Portanto, é evidente que, do ponto de vista de substância, isto pode-se discutir. Obviamente que se discute, mas quando fiz as minhas declarações, tiveram muito mais a ver, de facto, com a forma e não com a substância, embora com o momento e o local. Que sobretudo, incomodava o facto de não apresentar alternativas o Presidente da República. Pois, eu acho que em Portugal quando criticamos, temos que apresentar alternativas. E as alternativas, de facto, não são muitas e são escassas. E são muito difíceis, se calhar, as alternativas. Portanto, admito que tudo é discutível, tudo se pode discutir. Há outras soluções, sempre há outras opções. Mas nunca seriam absolutamente equitativas. Só que acho que o momento é um momento difícil para estarmos com este tipo de discussões. Quer dizer, é de facto... É preciso promover a coesão social e que, de facto, este orçamento venha a ser aprovado. A discussão por razões de emergência nacional. Claro. Mas, de facto, nos últimos 2 dias, desde a declaração do Presidente da República, mas provavelmente até um pouco antes, porque já havia declarações nesse sentido, da questão deste orçamento ser ou não equitativo. Fosse qual fosse a via, parece-lhe que haveria formas mais simpáticas para os portugueses ou nem por isso? Claro, eu do ponto de vista técnico não sei exatamente o que é este
princípio da equidade fiscal. Quer dizer, há outros princípios, há o princípio da proporcionalidade, há o princípio da igualdade. Este princípio da equidade é um princípio mais de natureza, se quiser, social ou política e menos de fiscal e técnico-jurídico. Bom, é evidente que a opção de diminuir a despesa ou de aumentar a receita são duas opções distintas. Distintas e que podem levar ao mesmo objetivo, que é, de facto, a diminuição do déficit. Isso é que é, neste momento, absolutamente crucial para que Portugal se possa financiar nos mercados. E, portanto, é essa a questão. Por isso é que o momento é um momento, do meu ponto de vista, absolutamente inapropriado para este tipo de declarações. Do ponto de vista fiscal, há aqui, de facto, e já abordou algumas delas, alterações significativas em vários impostos. Há aqui um que também tem sido muito discutido, até porque vai ter grandes reflexos na bolsa da classe média e da classe mais baixa, que terá mais dificuldades, que tem a ver com o aumento do IVA, ou digamos que a anulação, praticamente a extinção da taxa intermédia, com quase todos os produtos a passar para a taxa máxima. Parece-lhe que esta medida era inevitável? Eu pergunto-lhe isto porque é provavelmente aquelas que terá mais encaixe financeiro e de uma forma mais rápida. Eu julgo que era inevitável mexer no IVA. O IVA é um imposto muito eficaz, muito rentável, muito imediatista e, portanto, acho que era inevitável mexer no IVA. A questão é, mais uma vez, de alternativas e de opções. Se me pergunta a minha opinião, eu preferiria uma solução de taxa única. Se calhar era possível baixar a taxa normal do IVA de 23% para 19% ou para 20%, gerando uma receita adicional. Mas isso implicaria, obviamente, uma subida das taxas mais baixas de 6% e de 13%. Dir-me-á, isso é uma violência para as classes mais desfavorecidas. Em termos percentuais, é de facto. Em termos absolutos e nos bens em concreto, não me parece que seja assim exatamente. Tanto mais que a taxa normal baixaria. Isto seria importante, porque é preciso não esquecer que nós estamos num mercado internacional, estamos num mercado internacional e somos o único país da Europa que tem um único país ao lado, que é a Espanha. Portanto, isto significa que não podemos ignorar a taxa aplicável também em Espanha. Ora, felizmente, eu diria felizmente entre aspas, os nossos vizinhos espanhóis têm procedido também, por necessidade também, ao aumento da taxa, o que tem aproximado de alguma forma a taxa normal espanhola da nossa. Mas, digamos, a diferença ainda é bastante substancial. Portanto, em termos de opção, eu preferiria outro tipo de solução que, do meu ponto de vista, revelaria uma coragem maior e preferia também uma solução intermédia, que seria, pura e simplesmente, a eliminação da taxa intermédia, mantendo apenas duas taxas. Mas nessa taxa única não haveria exceções, é isso? Não, seria uma única taxa, portanto, não implicaria desvios de comércio. Não é desvios de comércio, e promoveria mais a concorrência. Aliás, isto não é sequer uma proposta minha. Há eminentes fiscalistas e juristas, nomeadamente o professor Xavier de Bastos, que já a defendeu e que já a suscitou, e portanto era uma hipótese que, apesar de tudo, estava em cima da mesa. Eu acho que se perdeu uma boa oportunidade para estudar esta solução neste momento, que poderia ter outro tipo de vantagens. Aliás, lembro que o IVA incide sobre o ISP e sobre os combustíveis, portanto criar-se-ia aqui também uma margem de receita adicional que pode vir a ser necessária no futuro, quer no ISP, quer na parte que está harmonizado comunitariamente no sistema de taxa mínima, quer no próprio IVA. A taxa de 23% é, de facto, uma taxa já muito alta em relação ao que existe nos outros países da Europa.